Nós agora somos novas criaturas. O apóstolo Pedro diz que nós temos em nós a vida de Deus. Sabe, nós somos participantes da vida de Deus, participantes da natureza divina, e isso coloca diante de nós algo maravilhoso e ao mesmo tempo algo que nós temos que enfrentar. Ele mesmo, em 2 Pedro 1,4 diz que nós fomos feitos participantes da natureza divina, como? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Todos nós que falamos, eu sou, participante da natureza divina, uma semente divina foi implantada em mim, eu fui regenerado, eu tenho um novo coração. Pedro diz, como isso acontece? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Essas duas coisas andam junto, a implantação da natureza divina e o livramento de Deus da corrupção das paixões que há no mundo. Isso faz de nós pessoas estranhas. Talvez a justificativa mais comum para escaparmos para o ser humano lá fora e dentro da igreja também, do sentimento de culpa, seja classificar cada falha humana como uma espécie de doença. Hoje a igreja fala sobre discipulado, como se discipulado fosse simplesmente um monte de gente doente, que vai fazer terapia durante anos na vida, para aos poucos ir melhorando e vencendo algumas inclinações da sua natureza. Isso nada tem a ver com o que os apóstolos ensinam, não é? Mas nós acreditamos na mensagem massificada do mundo para nós, de que nós somos doentes. Hoje eu estava vendo televisão, estava falando sobre homens que batem suas esposas, e a apresentadora disse assim, uma pessoa que faz isso não ama, uma pessoa que faz isso é doente. Mas não é verdade. Um homem que bate na sua esposa não é doente, não é isso que a palavra de Deus diz, mas isso que ela falou expressa o pensamento da nossa sociedade. Cada falha moral humana é classificada como doença, e nós acreditamos nisso. Então nós achamos que a igreja simplesmente é um hospital, onde gente cheia de doenças na alma ficam se tratando para o resto da vida, fazem terapia. No mundo hoje tudo é doença, alcoolismo, prostituição, todas as coisas são classificadas e rotuladas como doença. Nós estamos acostumados com isso, sem querer nós mesmos acreditamos nisso. Quando eu era pequeno, criança que corria demais, fazia coisa demais, era arteira, o pai tinha que disciplinar, e nós aprendíamos. Hoje a criança é hiperativa, ela precisa de terapia, de ajuda, e não de disciplina. O que acontece? O que acontece é que os adolescentes se tornam impossíveis na escola, nos ambientes onde devem viver, porque como nós falamos que eles eram doentes, simplesmente então nós sentimos pena de quem é doente, nós ficamos penalizados com pessoas escravas de alguma doença. Então tudo é uma questão de desequilíbrio, é como se os pecados fossem uma apendicite, uma unha encravada, não é? Que você tem que tomar remédios. Quando você vê alguém doente, você quer simplesmente ajudar, dar remédios para aquela pessoa melhorar. Todos os delitos, todas as paixões impróprias, imagináveis e inimagináveis, são rotuladas com doença. As pessoas pegam um homem, uma mulher, um pedófilo e dizem, é doente, precisa de ajuda como um doente precisa. E não há um pecado na sociedade que nós não falamos que é doença. Então nós acreditamos que quando as pessoas chegam na igreja, elas precisam de um tratamento da sua alma. Isso faz com que as pessoas acariciem seus pecados. Elas sentem pena de si mesmas, elas pecam e sentem pena de si mesmas, como se tudo aquilo não passasse de uma doença da qual elas queriam ser livres, mas não podem.
E as pessoas nos encorajam a nos entrarmos em tratamentos que duram para sempre. O AA, que é tão famoso, não é? Tem suas reuniões, a pessoa se levanta e diz o quê? Eu sou, não é, alcoólatra. E hoje eu estou, sei lá, 100 dias sem beber. Daqui a 3 anos ele vai dizer, eu sou alcoólatra, não tem cura. Eles dizem até que o segredo é esse. É o cara todo dia de manhã acordar e dizer, eu sou isso. Porque não tem cura, é uma doença. Aquela pessoa. Então, quando nós começamos a tratar o pecado como doença, isso distorceu o que é a igreja de Cristo. Outro dia alguém estava mencionando um texto em que Jesus diz, não são os sãos que precisam do médico, mas os doentes. Aí ele queria usar esse texto para dizer, está vendo? Jesus está falando sobre uma metáfora. O que ele quer dizer com a metáfora não é que o pecado é uma doença. O que ele quer dizer é que se você não reconhecer que tem uma coisa, você não busca a solução, não é? Se você não reconhecer que é orgulhoso, você não vai procurar cura para isso, não é? Se você não reconhecer que você é totalmente depravado, você vai achar que não precisa de um salvador. O que ele está dizendo é que homens que têm uma visão de si não pecaminosa e decaída, não vão achar e não vão correr, não é, para os braços de um Deus que pode, de fato, fazê-los nascer de novo. Ele não está dizendo que o pecado é uma doença. Ele quer enfatizar o fato de que só quem Deus desperta para ver a podridão do pecado é que sente necessidade de ser santo, é que sente necessidade de um Salvador. Então, a linguagem do Novo Testamento sempre é essa. Agora vocês são participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quem é participante da natureza divina? Quem foi livre da corrupção das paixões que há no mundo. Se eu não sou livre da corrupção das paixões que há no mundo, eu não sou participante da natureza divina. Então, nós devemos rejeitar todo o pensamento de satisfazer a carne, se nós quisermos viver e desejamos viver no poder do Cristo ressuscitado, do Senhor ressurreto. Se nós tivermos a menor intenção de satisfazer a carne, nós nos colocamos fora daquilo pelo qual Deus levantou uma igreja, habitar na corrupção do pecado, não é? Ainda que por um tempo, para um homem que está vivo em Cristo, é trágico, não é? De maneira nenhuma pode ser confortável. Lucas 24:5 diz assim: por que buscais entre os mortos o que vive? Jesus está dizendo, porque vocês estão procurando aquele que está vivo entre os mortos. Agora, a Bíblia diz, nós éramos mortos, estávamos mortos em nossas paixões e delitos. Por que as pessoas não deviam nos procurar onde os mortos estão? Onde os mortos estão reunidos? Por que as pessoas deviam nos achar nas sepulturas do mundo? Por que vocês procuram o que vive entre os mortos? O Filho de Deus está vivo, o mundo está morto, o mundo não pode nos achar, ninguém pode nos achar entre os mortos. A vida divina deve ser sepultada no túmulo da corrupção carnal. Olha a nossa volta, o mundo é um túmulo, está cheio de mortos. Quando Jesus falou com os fariseus, disse, olha, por dentro vocês são como túmulos, cheios de impurezas. O mundo é um grande túmulo, ele é habitado por homens mortos. Agora, a natureza divina deve ser sepultada numa tumba de carnalidade, de corrupção. Então Pedro está dizendo, ele nos fez participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Sabe, fomos libertos da concupiscência dos pecados visíveis, mas não só disso. Nós temos que escapar das armadilhas ocultas de Satanás, daquilo que não é visível. Você deve perguntar a você sempre, você já escapou da indolência? Essa é uma das armas de Satanás, a pura preguiça de viver aquilo que nós fomos chamados para viver.
Você já está livre da segurança carnal, aquela pessoa que não tem nenhuma razão para estar seguro, vivendo a vida que está vivendo. Nós estamos procurando dia após dia viver acima do mundanismo que está à nossa volta, do amor ao dinheiro, da soberba da vida, dos prazeres que desonram Deus. Nós temos que lembrar que é por isso que Deus nos enriqueceu com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Então, nós não podemos permitir que nenhuma parte do tesouro da graça de Deus seja desperdiçada em nós. Esse culto é um meio de graça, ele está sendo desperdiçado na sua vida. A Bíblia é um meio de graça, é um tesouro da graça de Deus, ela está sendo desperdiçada na sua vida. A oração é um meio de graça, a adoração é um meio de graça, isso está sendo desperdiçado em sua vida. A santidade é a nossa glória. Enquanto o mundo tem outras e inúmeras glórias, uma igreja sem santidade, crentes sem santidade, você e eu sem santidade, somos inúteis para o mundo. A ideia de que um crente não santo, uma igreja não santa, pode abençoar um mundo, é uma ideia completamente absurda. A igreja sem santidade é inútil para o mundo, ela nem é apreciada pelos homens, e ao mesmo tempo ela é uma abominação, não é? Diante do mundo. Uma igreja sem santidade, a sua vida sem santidade é uma alegria para Satanás, e é uma tristeza, é um aborrecimento para o céu. É por isso que Pedro usa palavras fortes: sendo feito participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Os piores males que esse mundo já viu foram trazidos e surgiram por intermédio de uma igreja sem santidade. As pessoas banalizam Deus, as pessoas brincam com Deus, as pessoas negociam com Deus, o nome de Deus se tornou banal, o culto a Deus se tornou entretenimento. Quem introduziu isso no mundo? Uma igreja sem santidade, uma igreja sem temor a Deus. Vidas como eu e você, que se diziam filhos de Deus, mas que não eram santos, trouxeram os piores males. Você é um eleito de Deus, não se associa ao pecado, é a mensagem de Deus para nós. O céu é a nossa herança, nós esperamos todo dia por isso. Então viva como se você fosse o que você é, um ser celestial. Se o céu é a sua herança, é a nossa herança, não pode haver santidade, não pode haver fé em nossos corações, a não ser que exista santidade em nosso viver. Então, como é que nós temos que enfrentar isso? Há duas maneiras. Você pode dizer que você é um doente e que a igreja é um hospital, mas a igreja não é um hospital, a igreja é um quartel. Nós fomos chamados para a guerra. Alguém pode dizer: mas se alguém se ferir na batalha, quartéis têm um centro médico, hospital, mas ele não é um hospital. A função do quartel não é tratar a gente doente, é preparar homens para a guerra. É para isso que nós estamos aqui. Pode ser que algum de nós às vezes precise, não é? Em alguns momentos da batalha, receber cuidados médicos, mas nós não fomos chamados para sermos um grande hospital cheio de gente doente. A igreja não é um lugar cheio de gente doente, é um lugar de soldados. É por isso que essas palavras são fortes. Vocês foram feitos participantes da natureza divina, vocês foram livres da corrupção das paixões que há no mundo. Então Paulo diz: então portanto estai firmes, fiquem firmes. Em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos na força do seu poder. Isso parece uma linguagem para doentes, queridos. É o que as pessoas dizem para as pessoas nas UTIs: fica firme, não fica deitado, deixa de ser mole. Não, porque nós não fomos chamados para passar a vida deitado numa cama, recebendo cuidados. Nós somos soldados,
Então Paulo diz: fique firme. Ah, é muito difícil, isso e aquilo. Fique firme. Pare de reclamar. Pare de dizer que o mundo é difícil. Pare de dizer que Satanás tem muitas armas. Pare de dizer que as pessoas são irritantes. Pare de dizer que o mundo luta contra você. É isso mesmo, você é um soldado. O que nós esperamos? Estai, pois, firmes. O Novo Testamento é cheio de expressões militares. Ele não é cheio de expressões de hospital, não é? Porque no Novo Testamento não considera os filhos de Deus gente enferma, gente doente, gente fraca, gente incapaz. Nós somos tratados como pessoas sadias, como gente que resiste, como pessoas que se tornaram fortes em Deus e na força do seu poder. Essa é a imagem que deve estar na sua mente quando você acordar de manhã. Eu sou um soldado, a minha função é ficar firme, é obedecer às ordens. Mas se nós tivermos aquela mentalidade do mundo, que cada falha moral é uma doença, e acharmos que discipulado é ficar tratando dos nossos pecados, até que um dia, quem sabe, eles morram. Se a nossa ideia não é neotestamentária, vocês foram feitos participantes da natureza divina, vocês foram livres da corrupção, das paixões que há no mundo. Então a Bíblia nos trata como uma tropa, como soldados, como pessoas engajadas no exército de Deus. Que diferença faria se a igreja de Deus se visse assim, se você se visse assim, se eu, cada dia, me visse dessa forma? Sou um soldado. O mundo não tem visto uma igreja combativa assim, pela verdade, por Deus, pelo seu nome, pela sua glória. A nossa vida sugere isso. As pessoas lá fora olhando para nós estão vendo soldados. Olhe para a sua vida, olhe para a sua semana, olhe para o seu dia a dia. A sua vida sugere que você é um soldado de Cristo no mundo. Aqui na igreja, é assim que você tem sido? Alguém que obedece a ordem de ficar firme? Nós temos mostrado um caráter militar em nosso chamado. A Bíblia diz que você tem que se colocar de pé, você tem que ficar firme. Então nós queremos olhar, não é, a maneira pela qual nós vivemos o Evangelho. Precisamos voltar a entender o nosso chamado. Há muitas pessoas com as quais eu tenho contato que ficam frustradas só de saber que quer dizer que o Evangelho é um conflito, é uma luta. Eu já estava cheio de problema na vida, você está me dizendo que eu fui chamado para lutar? Eu pensei que o Evangelho era exatamente quando eu parava de lutar, mas é o contrário. Muitas pessoas ficam decepcionadas quando ouvem isso. Muitas pessoas querem aconselhamento quando ouvem: fique firme, haja como um filho de Deus nessa situação. A pessoa fica desanimada, porque desde que ela se tornou cristão, ela pensou que era exatamente o oposto do que Deus nos chamou para viver, uma batalha, um combate. Então quando vê as dificuldades, quando vê o tremendo combate, quando vê que não terá facilidades, então ficam desanimados. E se você tem a mente assim, você já está derrotado, porque o Evangelho é um chamado para ficar firme. No momento que você se sentir decepcionado com a mensagem do Evangelho, um chamado a ser forte e resistir, então você já se torna negligente, letárgico, começa a se lamentar. Quantas vezes as pessoas perguntam: por que isso acontece comigo? Porque você está numa guerra, porque você precisa ficar firme. Ficar firme é a mesma coisa de dizer: não seja mole, não é verdade? Não seja mole, fique firme, aguente, como um filho de Deus. A palavra do apóstolo vem e convoca todos nós ficarmos firmes no Senhor e na força do seu poder. O Evangelho é isso, nós não podemos negar o poder do Evangelho, senão ele se torna inútil em nós. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 4,12: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar,
como se coisa estranha vos acontecesse. Eles estavam lá, enfrentando dificuldades enormes, perdendo tudo que tinham, sendo jogados na cadeia, e muitas pessoas começaram a pensar: por que isso está acontecendo? Pedro diz: não estranhem, não pensem que uma coisa estranha está acontecendo, vocês foram chamados para ficar firmes. Essa era a advertência constante dos cristãos da primeira geração. Nós nos tornamos dengosos e fracos, acostumados a uma vida que nada tem a ver com o campo de batalha. Foi por isso que a Epístola aos Hebreus foi escrita. Aquelas pessoas estavam sendo presas, jogadas na cadeia, perdendo seus bens. Elas se converteram só para a vida delas se encher de problemas. Eles estavam se sentindo perseguidos pelos patrícios judeus, perseguidos pelo Império Romano, despojados, e eles pensaram: olha, nós pensamos que quando nós entrássemos na vida cristã, todas as coisas iam se resolver, mas nossa vida ficou muito mais difícil do que era antes. E foi por isso que o livro de Hebreus foi escrito. Vocês não resistiram até o sangue. Apocalipse é a mesma coisa, a mesma ideia, mostrando a peleja, a batalha na qual nós estamos envolvidos, a batalha que nós vamos sempre ter no mundo. E a melhor coisa que você tem para dizer para pessoas que estão no meio de um campo de batalha é: fiquem firmes, se fortaleçam, junte suas forças. Então Pedro diz: não estranheis. Se você estranhar a prova que vem sobre você para tentar você, se você achar: por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo. Se você tomar essas coisas como algo estranho, você já foi tragado no meio da batalha. Então a Bíblia diz: não fique surpreso, porque se você ficar surpreso, você já está derrotado. Não fique pensando: por que isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo? Quando você faz isso, você já foi derrotado. Você não ficou firme, você fraquejou. Nada é mais importante do que o fato de que nós temos que reconhecer que é inevitável as provações, os problemas, os conflitos. Admita de uma vez por todas que você é um vaso de barro, que o seu corpo é um vaso de barro, que você está envelhecendo. Não deixe isso ser um problema para você no campo de batalha. Admita que nós somos um vaso de barro e que nossa vida está indo para o fim neste mundo. Quando você já tiver admitido isso, você não vai estar surpreso a cada demonstração desse frágil vaso de barro. Você vai estar pronto para ficar firme. Portanto, sempre que nós nos virmos inclinados ao desânimo, a reclamar, a murmurar, não pense que há 5 passos para fugir disso. Não pense que uma sessão de aconselhamento vai te mostrar alguns passos para vencer isso com o passar dos anos. Não haja como uma pessoa doente. A ordem é: fiquem firmes, juntem suas forças, encham-se de coragem, vamos para a batalha. Nunca dê lugar, o que esse texto quer dizer, tanto Pedro quanto Paulo: nunca dê lugar à autopiedade, nunca sinta pena de si mesmo, porque no momento que você sente pena de si mesmo, você foi derrotado, porque quem sente pena de si mesmo não fica firme. Deus nos deu a natureza divina, nos livrando da corrupção das paixões que há no mundo, e agora nós temos que ficar firmes neste mundo. Como cristãos, nós nunca devemos lamentar por nós mesmos. Nós devemos ter um coração que sinta o drama à nossa volta, mas nunca devemos lamentar por nós mesmos, como se estranhássemos, não é, a provação que vem para nos tentar. Pedro diz: não, quando você faz isso, você já não está firme, você perde a energia, perde a vontade de lutar, perde a vontade de viver para Deus, você fica paralisado, sentindo pena, estranhando o que está acontecendo. Por mais forte que você esteja, quando você dá o primeiro lugar a pensamentos de autopiedade, você começa a perder sua energia vital. Então, lance fora toda a indolência, é o que ele diz. Lance fora a vã melancolia. É fútil ficar melancólico no meio da guerra, da batalha.
Muitas das vezes, você como servo de Deus, há muitas práticas que você nem sonha em fazer e abandonou, mas lembre-se que um dos grandes pecados que imobilizam aqueles que querem viver a vida que Deus nos chamou para viver é o pecado da autopiedade. Arrependa-se dele. Veja quão rebelde é a autopiedade em relação a tudo que Deus nos mandou viver. Lamentar de nós mesmos, permitir que entre pensamentos em nós que lance dúvida sobre o amor de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, pensamentos que nos fazem nos sentir pena, como se Deus não estivesse fazendo o que devia fazer por nós, tiram de nós toda a energia para a batalha, é o que ele diz. Então em 2 Timóteo 3,12, Paulo diz para aquele jovem: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você vê, ele está falando com um soldado. Timóteo não ficou desanimado, a questão não era essa, a questão era se dar conta daquilo que ele era, e daquilo pela qual ele foi chamado. Em Filipenses 1,29 ele diz: a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. São palavras para soldados. É como se você reunisse pessoas no campo de batalha e dissesse: olha, o teu grande privilégio nessa batalha não é só pertencer a esta nação, mas é sofrer por ela. Paulo está dizendo: o teu grande privilégio não é só crer em Cristo, mas sofrer por Ele, como um bom soldado. Então essas são as palavras de encorajamento da Bíblia. Nunca são palavras para pessoas doentes. O encorajamento é: importa que por muitas tribulações nós entremos no reino de Deus. Então, a nossa primeira dedução da expressão, sabe, de como Deus colocou em nós a natureza divina, nos livrou da corrupção do mundo, e agora nós temos que ficar firmes. Nós devemos saber que essa é a posição de cada uma das pessoas que foram chamadas para o reino de Deus. Você deve esperar todo tipo de dificuldade neste mundo, todo tipo de coisa que se levanta contra o seu chamado. Um homem que não tem a nova vida em Cristo não é atacado pelo diabo como nós. Como João diz, o mundo jaz no maligno, o mundo está no colo do maligno, não há guerra entre eles, não há nenhuma peleja, mas porque nós somos filhos de Deus, então nós estamos em guerra. É de se esperar que nós tenhamos muito mais dificuldades do que o mundo à nossa volta. Então Pedro e Paulo estão dizendo: não fiquem surpresos, porque vocês ficariam. E a segunda dedução é que apesar de nós estarmos nesta guerra, quando a Bíblia diz fique firme, ela está dizendo: não se apavore, porque quem está com medo não fica firme. Se você tem medo de viver a vida de Cristo em todos os ambientes, medo das reações, medo do que pode acontecer, você não pode ficar firme lá. Só pode ficar firme quem não tem medo, quem não se apavora. Fiquem firmes. O homem apavorado não fica firme, o homem apavorado sai correndo, ou então ele não vai, ele evita. Quem está alarmado e com medo não está firme, não é? Está louco para correr, está sempre olhando para trás para ver onde é o caminho da fuga. Paulo está dizendo para nós: não subestime o poder de Satanás, ele é enorme perto daquilo que nós somos. E Paulo e Pedro, eles detalham para nós esses poderes aos quais nós temos que nos defrontar, e o mundo, e nossa carne. Eles nunca defendem uma posição temerária, em que nós pensemos que a carne, o mundo e Satanás são inimigos fracos. Contudo, por mais grande, terrível e poderoso que ele seja, a Bíblia diz que ele não é nada perante Deus. Deus fez vocês participantes da sua natureza, livrou você das paixões corruptoras do mundo. Então agora vocês vão ficar firmes. Essa é a maravilha da mensagem cristã. Não é que nós somos doentes, estamos sendo tratados na igreja pelos próximos 30 anos,
para melhorarmos um pouco. A glória da mensagem cristã é que nós somos feitos novas criaturas, temos a natureza divina e agora nós podemos ficar firmes em Deus. Somos capacitados a resistir o diabo. O mundo não resiste o diabo, não resiste suas artimanhas, não resiste suas tentações. O mundo está em seus braços, amando cada pecado, cada corrupção. Você não deve sentir pena de si mesmo por ter que lutar contra pecados, lutar contra prazeres. Você é um soldado, a ordem é: fique firme. Não sinta pena de si mesmo porque você é jovem e terá que enfrentar algumas coisas. Fique firme em frente, como filho de Deus. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5, 8 e 9: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o que ele diz? A Bíblia nunca nos trata como pessoas fracas e doentes. Ele diz isso: olha, o diabo ruge como um leão, mas qual é a exortação que ele faz? Ao qual resistir firmes na fé. Fiquem firmes, é a palavra de Deus para nós. A palavra de Tiago é similar à de João e à de Pedro, e a de Paulo. Tiago diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, é a mesma palavra: fiquem firmes no Senhor e na força do seu poder, embora ele seja um leão a rugir. Como é importante nós compreendermos isso. Se você ficar com medo, você já está derrotado. Se você acha que viver uma vida santa no mundo te apavora essa ideia, você já foi derrotado, não é? No momento que você começar a tremer, estremecer e ceder ao pensamento de possível derrota, sua energia se esvai. Portanto, a exortação que nós necessitamos ouvir é: fiquem firmes. A Bíblia diz: em nada vos espanteis, antes resistam o vosso adversário. Em Filipenses 1, 28. Como cristão, não é admissível nós sermos fracos, moles, no meio da nossa peleja. Em outras palavras, procure dar-se conta de que você é forte no Senhor e na força do seu poder. Deus não nos abandonou numa guerra contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. Ele nos deu o seu poder, que faz com que nós dominemos nossos corpos, que faz com que as paixões corruptoras do mundo não nos dominem, não nos dirijam, não governem a nossa agenda. Por quê? Porque nós temos um cabeça do qual flui toda a energia necessária para vivermos dessa forma. Você está em Cristo. A Bíblia não diz que você está na igreja. Aliás, sim, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas você vê qual é o ponto? Se você está em Cristo, porque Ele é o cabeça, da onde vem a energia para viver esta nova vida. Então Paulo não fica preocupado em falar para uma igreja de pessoas, muitos deles escravos, analfabetos, pobres, desprezíveis para aquela sociedade. Para muitos eles deviam receber só palavras de consolo e pena. Paulo diz para eles: fiquem firmes. Sabe, nós precisamos desenvolver isso em nossas mentes, o argumento bíblico, porque nós somos propensos a nos agitar, a tremer, a estremecer, pensando na grande força com a qual nós temos que enfrentar. Mas a Bíblia diz para nós: fiquem firmes. E você deve ouvir isso e se animar, se você é um filho de Deus, sabe, na força de Deus, na força do seu poder. Há um paradoxo na vida cristã: os cristãos, mais do que ninguém, sabem que são seres fracos, que antes eram escravos do pecado, que não eram livres, que não podiam resistir em nada. Aquilo que Pedro está chamando de corrupção, que levava a paixões degradantes. Mas agora
em Deus, os cristãos dizem, e os apóstolos dizem para nós, vocês são mais do que vencedores. Portanto, fiquem firmes. Quando vier pensamento deprimente, de quão sedutor o mundo é, de quão poderoso é Satanás, de como a carne é, tudo isso é um leão rugindo. Isso é só uma metáfora, não é? Mas quando você diz, lutar contra a carne é muito difícil, você ouviu o rugido do leão e está com medo. Quando você diz, eu na minha idade viver em santidade, você está com medo do rugido do leão. É óbvio que se você é filho de Deus, você pode e deve viver. Então eles dizem, ele ruge, mas fique firme. Essa é a palavra para nós. Não permita que o diabo, o mundo ou a sua carne te aterrorize. Não permita que o mundo, a carne, Satanás, coloque você num estado de temor. João diz em 1 João 5, 18, 19, todo o mundo está no maligno, mas nos filhos de Deus, o maligno não toca. Essa é a palavra. Ele não pode tocar em nós, ele pode rugir com suas tentações, com suas insinuações, mas nós podemos ficar firmes. Nós devemos lembrar, o maligno não nos toca. Ele ruge, dizendo que os pecados são mais poderosos que o poder de Deus. Ele ruge dizendo para nós que ninguém é capaz de viver o que Deus chamou para viver. A Bíblia diz, não escute o rugido. Por que o maligno não nos toca? Porque nós fomos libertados das paixões corruptoras do mundo. Por que o maligno não nos toca? Porque nós estávamos no mundo, sem Deus, a Bíblia diz, mas agora vocês foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora vocês estão no reino de Deus. Como alguém pode invadir uma grande nação e pegar alguém lá que está sendo protegida por aquela nação? Não pode. Deus está dizendo, é por isso que o maligno não te toca. Ele não pode, você foi transportado para o reino de Deus. Ele pode rugir, fazer barulho. E o que vocês vão fazer? Ao qual resistir, firmes na fé. Embora ele seja o diabo, embora eu seja fraco, o Senhor nos torna fortes. A linguagem bíblica para a igreja nunca é uma linguagem de gente fraca, que não pode viver a batalha e viver a espécie de vida que a Bíblia descreve para nós. Nós sempre estamos lembrando do nosso Senhor, daquilo que Ele é, do que Ele fez, do seu sangue sobre nós, da vitória sobre o pecado. Então a Bíblia diz, fique firme. Quem dera todos nós pudéssemos ouvir isso, quando o diabo vem nos tentar e seduzir. Quem dera toda a juventude, que diz ser uma nova criatura, a cada sedução, lembrar-se, fique firme. Você não tem e não pode ceder a nada nesta batalha. E assim com todas as tentações que envolvem a nossa vida, em todos os lugares, em todos os momentos, cada um de nós, independente da nossa idade, em que lugar vivemos, seja o que for que te tente, seja o que for que te prove, você não tem por que fracassar, você não tem por que vacilar ou cair em tentação. Fique firme e não se apavore, é a palavra de Deus para nós. Não se apavore, creia naquilo que Deus disse. Não se encolha. Não se encolha no lugar onde você tem vivido, estudado, trabalhado. Não se encolhe como alguém apavorado e com medo. Antes disso, fique firme. Fique forte naquilo que Deus é. Nunca seja indeciso. Nunca seja indiferente no combate. Alguém indeciso no combate está morto. Se você tiver dúvida sobre a guerra na qual você está engajado, você não pode lutar bem. Se houver uma dúvida em seu coração de que você está no reino de Deus, lutando contra todas as coisas que se levantam contra Deus, você não pode guerrear da maneira que tem que ser feito. Isso acontece com frequência. Aconteceu a nações, aconteceu a indivíduos,
qualquer dúvida, qualquer hesitação nos enfraquece. Na Segunda Guerra Mundial, enquanto a Alemanha se preparava para a guerra, o mundo estava em dúvida. Não vamos nos preparar para a guerra, vamos tentar a paz, talvez Hitler não seja tão ruim como alguns dizem. O mundo oscilou demais, o mundo hesitou demais, mas ele não hesitou, ele se preparou para a guerra, e o mundo inteiro teve que lutar 6 anos, à custa de milhões de vidas, porque demorou demais a perceber que a hesitação, já é a vitória do inimigo. Então, em outras palavras, lembre-se o que significa ser cristão. Você é cristão, eu sou cristão, devemos ter a absoluta certeza do que é isso, é estar numa guerra. A igreja de Deus, em grande parte, é o que é hoje, porque ela não sabe mais o que ela é. Em grande parte, a vida das pessoas é um fracasso espiritual, porque ele não sabe o que ele é. De fato, ele não é o que diz ser. Muitas pessoas estão na igreja pelos motivos errados. Milhões e milhões que se dizem cristãos estão lá pelos motivos errados. Se você descobrir que em vez da sua viagem para uma colônia de férias, você se vê no meio de um conflito, você fica decepcionado, quer voltar para casa o mais rápido possível. Se você lá no mundo fica pensando que não ser cristão talvez fosse melhor, você já foi derrotado. Quando você vê os outros fazerem determinado tipo de coisas, e no seu coração há dúvida se você queria estar lá fazendo aquilo, ou ficando firme, você já foi derrotado. Essa dúvida é destruidora. Se o seu cristianismo é uma tarefa, se assistir o culto para você é uma espécie de tarefa, se orar é uma tarefa, ler a Bíblia é uma tarefa, você já está derrotado. Você não está firme. Se servir a Deus é como pagar uma penitência, você não está firme. Você já foi derrotado. Você está oscilando. Você tem que o tempo inteiro receber a ajuda das outras pessoas. Você sempre tem que estar sendo levado pelo impulso alheio. Você é carregado pelas pessoas quando está num ambiente assim, ou com pessoas assim, mas você também é carregado pelo mundo quando está no meio dele. É fraco, não fica firme, porque a posição do seu coração não é clara sobre o que é a vida cristã. Todo aquele que se diz cristão, que acha o ensino do Novo Testamento estreito demais, está proclamando que de fato ele realmente não entendeu nada do Evangelho e que ele não é cristão. Quem acha a palavra do Novo Testamento dura demais, difícil demais, quem procura fazer o mínimo possível, não está firme. Quem tem uma mente dividida, quem é indiferente, quem é indeciso, não está firme, está oscilando. A Bíblia condena essa condição, aonde quer que ela se encontre. No Salmo 97, 10 diz: vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Você vê, isso é ficar firme. Não somente não pratique o pecado, odeiem o pecado. Porque quando você conhece a diferença entre Deus e o mal, entre Deus e o diabo, quando você conhece a diferença entre a luz e as trevas, quando você sabe, como Abacuque 1,13 diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Quando você conhece o que 1 João 1,5 diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. E quando nós falamos que somos filhos de Deus, nós falamos, nós odiamos as trevas, odiamos o mal, odiamos o pecado. Nós nos levantamos. Se você é um filho de Deus, lembre-se, o mundo, a carne e Satanás estão contra você, e não haverá trégua até o fim. Tenha claro isso em sua mente, e tudo ficará mais fácil. Quando nós nos damos conta do que somos, do que estamos fazendo,
do que é a nossa vida no mundo. Quando nós nos damos conta, como, por exemplo, Tiago diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quando alguém toma isso como claro em sua mente, pronto, ele pode ficar forte e firme. Mas se ele fica tentando descobrir em que pontos Deus pode ser amigo do mundo e ele também, ele já não está mais firme. O mundo significa a perspectiva, tudo que é organizado pela mente humana sem Deus, isso está totalmente contra Deus. Se você está tentando ficar em pé, eu já fiz isso uma vez, não é? Passando férias, 2 barquinhos e tentar ficar com o pé em cada barco. Já tentou fazer isso? Você não consegue ficar firme, não consegue. Você não pode ter um pé em cada barco, tem que estar lá para ficar firme. Mateus 6,24 diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro e a mamon. Você não pode estar na luz e nas trevas, porque isso não é estar firme, não é estar firmado em Deus. Então a Bíblia, ela não tem uma linguagem para gente fraca, mole e doente. Deus fala com seus filhos como pessoas sadias, pessoas que foram tiradas do império das trevas, trazidas para o reino do Filho do seu amor, pessoas que foram ressuscitadas em Cristo. Em 1 João 2,4 diz: aquele que diz, eu conheço Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Ele está sendo franco. É assim que o Novo Testamento fala sobre santidade, não é cheio de rodeios, é dessa forma. Quem diz que ama a Deus, mas não obedece a Deus, é mentiroso. É uma linguagem forte, vívida. As Escrituras não se limitam a te dar a palavra de ânimo. Ah, você diz que ama a Deus, mas vive no pecado. Mas, poxa, rapaz, as coisas vão melhorar. Eu sei que você de fato ama a Deus e vive no pecado, mas aos pouquinhos você vai vencendo assim esses pecados. Não, João não era assim. João dizia: aquele que diz que ama a Deus, mas vive no pecado, é mentiroso, não conhece Deus. E ele era o apóstolo do amor, sabe? Em vez de dar palavras açucaradas, ele diz: você é um mentiroso. Isso choca você. Essa é a linguagem bíblica sobre santificação. É preciso que tenhamos uma mente não dividida. Essas pessoas estavam sendo mortas. Uma pessoa em dúvida não pode viver o seu chamado. É por isso que eles usam isso. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. É uma palavra definitiva. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso é antítese da vida piedosa. Portanto, não tenha nenhuma ligação com ela, porque se vocês tiverem, vocês já não estão firmes na peleja. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Tudo deve ser verdade em nós. Nossa vida deve estar em harmonia com as Escrituras. Nós devemos nos levantar fortes em Deus. A exortação pronunciada sobre nós é: fique firme. Se você é uma pessoa indiferente, você não está firme. Seja dedicado totalmente, seja autêntico. É a palavra de Deus para nós. É uma exigência a nós imposta. Ela é totalitária, portanto, nós temos que dar uma resposta total a ela. Vivemos totalmente, plenamente. Deus quer uma lealdade completa. Ninguém pode lutar em 2 exércitos ao mesmo tempo. É isso que eles estão dizendo. Ame a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Ou seja, em outras palavras, não retenha nada. Isso é ficar firme. Dê tudo. Essa é a batalha da sua vida. Tudo está aqui nessa breve expressão. Você deve se livrar de tudo que impede de você de resistir firme. Nunca pense numa porta de saída. Os filhos de Deus nunca olham para trás. Nunca pense que se ficar difícil demais você tem um escape. Um general que olhe: por onde nós vamos poder escapar se a batalha ficar difícil? Está derrotado. Cortés, quando chegou no México, existia um grande império, milhares e milhares e milhares de guerreiros. Quando ele chegou com poucos navios no México, sabe o que ele fez?
Todo mundo desembarcou e ele mandou botar fogo nos navios. E depois que ele botou fogo nos navios, ele disse aos soldados: agora vocês lutem, ou vocês vão morrer. Não há como voltar para a Espanha mais. Não temos mais barcos. Não tem mais volta. É assim que você deve servir a Deus. Deve jogar fogo nos navios. Não deve olhar para trás vendo as rotas de fuga, porque senão você irá fugir, vai ser derrotado antes da batalha começar. Se você já planejou como você vai falhar, você já está derrotado, sabe? Jamais a ordem é: fique firme, aconteça o que acontecer. O nosso mundo está cheio de portas dos fundos. A maioria das pessoas hoje já casam pensando: se não der certo, eu vou me divorciar. E o que acontece? Os casamentos não dão certo. As pessoas não queimaram os navios. Elas vêm diante de Deus e dizem: olha, Deus, eu prometo a Ti que para sempre eu estou aliançado. Mas elas não queimaram os navios. Então, nós vivemos a bancarrota moral total. Certas portas deviam ser fechadas, cimentadas para sempre, e nós nunca mais olharmos para trás, esquecermos de qualquer opção assim. Você está encarando o inimigo, Satanás, com o seu poder, com o mundo, com a sua sedução, mas você não deixou nenhuma porta dos fundos para voltar. Então você vai ter que ficar firme. Não há outra opção. Essa é a palavra de Deus para nós. Não é palavra para gente doente, é para gente sadia, a qual Ele deu a vida do Seu Filho, nos deu a natureza divina. Então, quando os espiões do mundo, quer na igreja, quer não, começarem a fazer sugestões que nos deprimem, que nos faz sentir pena de nós mesmos, fique firme. Nos dias que antecediam a morte de Jesus, alguém bem próximo ele falou assim: não morre não, tenha pena de si mesmo. Se Jesus tivesse propenso a sentir pena de si mesmo no meio da batalha, ia dizer: é mesmo, né? Poxa, o que você está me falando me fez baquear aqui, estou assim em dúvida, poxa, realmente. Ele disse: para trás de mim, Satanás. O que é isso? É ficar firme. Seu chamado era morrer na cruz. É isso que você tem que fazer amanhã. É isso que você tem que fazer todos os dias. Quando sugestões venham para você, quer venham da boca do inimigo, ou venham de qualquer lugar que o inimigo possa usar, você deve ficar firme. Nós passamos demasiado tempo segurando as mãos uns dos outros, mas isso não é a definição de igreja, sabe? A definição de igreja é que nós somos chamados para ficar firmes. É a grandeza do poder daquele que nos chamou. Nós passamos na igreja muito tempo assim, de mãos dadas, mas não é isso ser igreja. Isso pode parecer duro. Às vezes nós passamos para o mundo a imagem de que a igreja de Cristo nada mais é do que um bando de pessoas que se dão as mãos e ficam dizendo palavras bonitas, palavras consoladoras, palavras sentimentais. Tudo isso é inútil. Se você espera que viver a vida do Evangelho é ter sempre alguém segurando a sua mão, dizendo palavras confortadoras para você, você não entendeu o chamado. O diabo e suas forças estão ativas. Você foi chamado para lutar. Imagine um exército que faz todo mundo de mão dada. Já imaginou onde eles chegariam? Todos de mão dada no campo de batalha. Não. Eles estão com suas armas. Eles foram treinados. Estão equipados para a guerra. Além de tomar conta de si mesmo, ele olha para aqueles que estão pelejando com ele, mas todos são soldados, todos estão na guerra, todos estão preparados, todos têm que ficar firmes. Sabe, uma igreja que é um lugar de pessoas que ficam só sentindo pena uma das outras, falando palavras bonitas, é uma concepção totalmente errada do Evangelho.
É por isso que a linguagem do Novo Testamento é forte. Sabe? Se você é só um passageiro, você vai ser o primeiro a sair do barco. Mas nós não somos passageiros, nós somos a tripulação, nós somos os soldados. Quando você está no navio e o navio vai afundar, quem tem que sair primeiro? Os passageiros. É assim que você vive na igreja, no reino de Deus. Você é um passageiro. Você é um soldado. Você não abandona sorrateiramente o barco. Houve um naufrágio, de um grande navio de turismo. Por que todos ficaram chocados? Porque o capitão saiu antes. Porque ele fugiu. E ele contou uma história muito engraçada. Ele estava ajudando as pessoas, escorregou e caiu dentro do barco. E aí não tinha mais como ele voltar para o navio. Essa pode ser uma história ridícula, mas é a história de muitas pessoas na igreja. Estão sempre escorregando e caindo fora, quando na verdade deviam ficar no barco, ainda que ele estivesse afundando, porque nós somos soldados. Essa é a nossa missão. Nós não saímos sorrateiramente quando as coisas estão difíceis. Nós não somos dengosos e frágeis. Esse é o método de Deus, nos tratar da maneira com que Ele nos fez novas criaturas em Cristo, e esse é o seu método. Nunca tenha nenhum pensamento de retirada, porque isso não é estar firme, isso é escutar o rugido e fugir. Eu sei que não é fácil, humanamente falando. A figura que Pedro usou é forte. Eles estavam acostumados a ver os leões nas arenas. Não é fácil ver um leão enorme rugindo, vindo na sua direção, e você ficar firme. Mas esse é o seu chamado. Não fique apavorado, fique firme. Se você se sente com medo, já não está firme. E Pedro diz: sede sóbrios e fiquem firmes. Porque você já viu alguém que não está sóbrio? Você já viu um bêbado andando? Você não é doente. E você também não é alguém embriagado. Você é alguém sóbrio. 1 Pedro 5,8. Sabe? Livre-se de todas as formas de embriaguez mental, espiritual. Porque você não pode estar firme. O homem que bebeu não pode estar firme. Ele é vacilante. A pessoa que diz: eu não sei onde eu estou, não sei se era para me estar aqui, não sei se eu sou do mundo ou sou do reino de Deus, essa pessoa não pode estar firme. Seus passos são cambaleantes. Ela está como um ébrio espiritual, não é sóbrio, é um bêbado, é cocheante. Não sei onde estou, não sei o que fazer, não sei o que é a vida. Quem quer lutar no meio de um exército, um monte de gente bêbada, que não sabem onde estão, não sabem o que estão fazendo, não sabem para onde atirar, não sabem quem é o inimigo. Andam tão tontas que não conseguem lutar. Grande parte das pessoas que dizem ser filhos de Deus não conseguem lutar. Estão tontas, estão confusas, não conseguem interpretar as situações, não são equilibrados, ficam desnorteados. Efésios 4,14 diz: são levados a rodo por todo vento de doutrina, nunca estão firmes, não são sóbrios, não podem se controlar. Quantas vezes as pessoas dizem: eu não consigo me controlar. Quem não consegue se controlar é o bêbado, não é? Bêbado diz coisas inconvenientes, faz coisa inconveniente, não consegue equilibrar o seu corpo, ele está embriagado, não pode dirigir, ele não pode controlar o carro. As pessoas que dizem: eu sou filho de Deus, mas eu não posso me controlar. Não, sede sóbrio, é a palavra de Deus. Como você não consegue se controlar? Então o bêbado é assim, ele diz coisa que não devia, não pensa direito, não tem equilíbrio, falta de entendimento, age no primeiro impulso, ele não está no seu controle, ele está embriagado. Então a palavra é: para você ficar firme contra Satanás, você precisa estar sóbrio. Um homem que permanece a posto, de sentinela, ele tem que ter um domínio de si. Se você não tem um domínio de si mesmo, como você pode ficar firme?
É isso que o Evangelho faz a nós. Sua mente, seus pensamentos, suas energias têm que estar concentrados na tarefa. Vigiai, vigiai, vigiai. Um bêbado não vigia. Ele não é sóbrio. Um sentinela não pode estar bêbado, porque ele precisa de toda a sua atenção. Então o inimigo vem de súbito, pega cochilando. Então a Bíblia diz para nós: sede vigilantes, fiquem firmes, fiquem fortes, não sejam moles. Escutem as ordens de Deus, saibam que Ele deu a nós o seu Espírito Santo para vivermos o Evangelho. Não se dê o luxo de relaxar, tenha um pleno domínio de si mesmo. Não diga que você não pode dominar-se, se você é filho de Deus. Essas são as expressões do Novo Testamento para a santificação. Não há nada de um hospital em que alguém vem e bota um pouquinho de soro, aí depois vem mais outra pessoa, aplica uma injeção, para que daqui a alguns anos aquela pessoa esteja melhorzinha e possa ir para casa viver a vida. Não, não, a linguagem é de gente sadia que está no exército. Sejam vigilantes, sejam sóbrios, resistir Satanás, fiquem firmes, resistam no dia mau. Se você começar a dar ouvido não a essas verdades, mas a Satanás, ele já te capturou. Você não conversa, você está sóbrio. Você não conversa com a tentação nem com Satanás. Você é como Jesus. Quando Jesus foi tentado, ele não ficou confuso. A gente confusa demais. Gente que não está sóbria demais. Quando Satanás disse: olha, eu te darei isso, Jesus tinha uma resposta. Ele não estava confuso. Transforma essas pedras em pão, porque a Bíblia diz, ela diz também, não só de pão viverá o homem. Isso é ser firme. Jesus não estava confuso. Transforma ou não transformo? Eu estou com fome. Será que é bom fazer isso virar pão ou não é? Não! Ele ficou firme. Joga-te daqui. A palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é ficar firme na tentação. Tudo que o diabo fizer, o mundo, a carne, fogo nele, imediatamente. Essa é a estratégia da guerra que nós fomos chamados. Satanás dava uma sugestão e Jesus respondia. Isso quando Satanás falou diretamente. Mas Satanás usou Pedro: tenha pena de ti, para trás de mim, Satanás. Não havia diálogos. É guerra. Respondia com fogo. É o inimigo, ele é mentiroso, é o pai da mentira. Então, sejam vigilantes, sejam sóbrios, estejam prontos, esteja sempre vivo, sempre alerta, sempre desperto, sempre vigiando. E se você pensar: mas tudo me cansa, nós não fomos chamados para descansar neste mundo, mas para combater o bom combate da fé. Sabe? Não só fique firme, porque só ficar firme não vai dar a glória a Deus que Ele tem que receber da sua vida. Fique firme gloriosamente. Fique firme cheio de alegria. Fique firme cheio de gozo em Deus. Não só resista, mas resista gloriosamente. Não só guerreie, mas guerreie gloriosamente. Não só fique firme, faça de tal maneira que Deus seja glorificado pela sua posição. Não chame esse de um combate duro e difícil, chame como Paulo: esse é o bom combate, o bom combate da fé. É assim que nós devemos ver. Combata esse combate, não como se ele fosse duro, difícil, mas que você vai lutar para ficar firme. Não, combata com alegria. Diga para você: esse é o bom combate. Deixe o mundo ver que você combate com alegria, que para você isso é bom e não ruim. Pense no reino que você pertence. Pense quem é seu pai. Pense que você foi feito herdeiro de todas as coisas em Cristo. Enche-se de ufania. Se glorie em Cristo, se glorie na cruz. Não só combata, mas combata gloriosamente. Sabe? Há um homem que disse: há muitos homens, todos os homens morrem, mas poucos homens vivem. William Wallace, aquele brasileiro ficou famoso como o coração valente, não é? Quando a gente fala disso, a gente não lembra mais de Mel Gibson do que, né, do herói escocês. Mas não é verdade. Morrer todos nós vamos,
mas a maioria das pessoas não vivem. Nós temos que combater esse bom combate, sabe? Certa vez eu estava vendo alguém incentivando soldados no meio de uma batalha, e alguém disse: olha, esse país espera que cada homem cumpra hoje o seu dever, num dia em que aqueles milhares de jovens sabiam que a metade deles morreria. A nossa nação espera que cada um cumpra o seu dever para com ela. Você é um filho de Deus. Que motivo glorioso para lutar. Esse combate é o combate de Deus. Não estamos travando uma luta pessoal. Nunca leve nada para o pessoal. Eu estou lutando, eu estou tentando. Essa é uma batalha de Deus, no qual eu estou enganjado, graças a Deus. A Bíblia diz: o combate não é vosso, mas de Deus. Nós temos que lutar como o exército do Deus vivo, e não como homens cambaleantes na guerra. É assim que Davi lutou, Gideão. É assim que Deus quer que nós lutemos, gloriosamente. Santificação é isso. Não é gente com agulha no braço, tomando soro, tomando remédio, para ver se um dia fica forte. A palavra é: fique firme. Não seja inclinado a ser subjetivo. Nós precisamos de ser objetivos na guerra. Comece com Deus. Comece com quem Ele é. Não olhe só para o mundo, olhe para o que está por trás de tudo. O que o mundo é. Foi contra Deus e é contra Deus que todas essas coisas se levantam. E é por isso que nós combatemos. Não é um combate por nós, simplesmente. Nós fomos criados para a glória de Deus. Esse é o centro do combate. Então, fiquem firmes. O nome de Deus tem sido blasfemado e ignorado neste mundo. Então, fique firme nesse bom combate. Estai, pois, firmes contra o inimigo que nos acusa e que faz todas as coisas para que nós não venhamos assumir essa posição. Pense no capitão da nossa batalha, é Cristo. Ele não pede nada de nós que Ele não tenha ido na frente fazer, limpar e preparar o caminho para nós. A Bíblia diz em Hebreus 4,15: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, não quer dizer que cada pensamento pecaminoso que entrou na sua mente confrontou Jesus, mas Ele foi confrontado por todas as decepções, incompreensões. Ele foi caluniado, perseguido, tudo aquilo no qual nós temos que enfrentar, todas as tentações que vêm de fora, já que nós também, por sermos homens caídos, temos tentação que vem de dentro, a carne. Jesus não era um homem caído, mesmo sendo 100% homem. Ele era o perfeito homem. Nós temos a quem recorrer. Então, não haja como se você fosse um fraco, jogado no meio de uma batalha que você não entende, não compreende. A palavra para você é: fique firme. A Bíblia diz que há uma alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas há também muita alegria no inferno, pela maneira que muitas pessoas que dizem servir a Deus vivem. Você foi chamado para guerrear as guerras de Deus, não são nossas. E quando chegar ao fim, nós temos que chegar ao fim gloriosamente, como Paulo diz: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida do mundo está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e agora está me reservada a coroa. Você pode dizer: mas Paulo era maravilhoso. Mas ele não diz para mim e para os apóstolos, para mim e para os que são grandes. Ele diz: não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Cristo? Ama o seu reino? Então é para você, sabe? Então a palavra é: fique firme. Nós, se temos a natureza de Deus, como diz 2 Pedro 1,4, nós somos participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E porque Ele fez isso, Ele não nos trata como gente doente, mas como gente que pode ficar firme. Vamos ficar de pé.